Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200+, o podcast que transforma médicos em empresários. Eu recebo aqui pessoas que são referência no empreendedorismo para compartilhar suas histórias, desafios e conquistas, estratégias para crescer no mundo dos negócios. Nosso objetivo, te mostrar que é possível gerir, vender e escalar na área da saúde. E você que é médico pode crescer profissionalmente e alcançar a sua liberdade profissional. Hoje eu estou muito feliz em receber aqui uma convidada super especial, a Rosângela Baroni, que é CEO da Humana Alimentar. Prazer muito grande te receber aqui, Rô. Prazer é todo meu. Rosângela é nutricionista, tem mestrado em Ciências de Alimentos, doutorado em Fisiopatologia Clínica, com foco em metabolismo e nutrição, e é também fundadora da Humana Alimentar e da Linha 1, que é uma marca própria. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, tá bom. Então, muito obrigada por aceitar o convite. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente nesse episódio. Eu que agradeço, é uma honra. Se eu puder contribuir com algo. Com certeza, eu tenho certeza que vai contribuir. A gente se conheceu ano passado, né, Rô? E a gente estava num evento para mulheres empresárias e sentamos uma do lado da outra e acho que já foi uma conexão, assim, logo de início, né? Então, muito bom ter você aqui para compartilhar com a gente. Acho que com certeza vai ser incrível essa troca. E a Rosângela, a gente faz sempre uma abertura com uma pergunta para nossa convidada, que é: se você pudesse definir a sua jornada empreendedora com uma frase, qual frase seria? E a Rosângela escolheu crescer e evoluir. Por que você escolheu essa frase, Rô? Porque isso marca a minha vida, Letícia. Desde pequena, eu tinha comigo que dependia de mim, né? Eu sou mais antiga, eu venho de uma família bastante humilde. A minha mãe era costureira, meu pai era um auxiliar administrativo e minha mãe sempre falava para mim: estuda minha filha, para você poder ter uma vida melhor. Então sempre ficou muito claro para mim que dependia de mim. E eu era curiosa e eu sabia que eu podia crescer, tá? E crescer é o quê? É evoluir num mundo de muita mudança. De muitos desafios, né? Muitos desafios. Desafios diários. E é justamente por causa dos desafios que a gente cresce, né? Quando você aceita os desafios e entende que, na verdade, eles são oportunidades para o seu crescimento, né? Você evolui, né? E é muito diferente o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, estudando no colégio, numa faculdade, numa formação profissional, do conhecimento que a gente precisa adquirir e que empreender exige da gente, não é verdade? Sim, com certeza. E o que você considera, então, chave na sua evolução enquanto empresária e empreendedora? Olha, a chave foi um propósito, né? Eu era docente, então eu estava com a carreira universitária definida, terminando o meu doutorado, mas os pacientes me inquietavam. Eu atendia muitos pacientes oncológicos e aquela época, e em que época eu estou falando? Década de 90, né? A gente não tinha aqui no Brasil soluções para dar suporte ao tratamento oncológico, soluções nutricionais, né? E aquilo me angustiava muito, mas estava chegando ao Brasil esse tipo de possibilidade. E por que não? E aí eu mudei completamente. Mudou completamente, né? A minha vida e eu jamais imaginei, mas aquilo me pegou de um jeito que eu falei, eu vou, né? Até meu marido falou para mim: você reclama tanto, isso e aquilo, né? Isso é uma dor importante, por que você não vai e faz, né? Sim. E aí foi isso. E foi isso que te motivou a empreender ou foi outra coisa? Porque eu sei que a Humana Alimentar é uma empresa que vem antes da Linha 1, que é a marca própria que você construiu, isso, né? Na verdade, também o que motivou é aquilo, ter algo que fosse meu.
tá? Que eu pudesse ter controle, vamos chamar assim, entendeu? Entre aspas mesmo, né? Mas não deixa de ser, obviamente, isso era importante para mim, né? Por quê? Porque eu empreendia na casa dos outros, né? Então essa história de crescer, de evoluir, de entregar o seu melhor, eu sempre fiz isso profissionalmente. Contudo, quando você está na casa do outro, você faz, mas você não é o proprietário daquilo. E muitas vezes você não pode fazer exatamente aquilo que você gostaria de fazer. Você faz aquilo que lhe é permitido, né? Então, casou. Acho que foi uma oportunidade que casou para eu falar, não, eu quero algo... eu quero correr esse risco, eu quero poder, porque é um risco, né? É um risco muito maior. Por quê? Porque quando você está empregada, você corre no máximo o risco de perder o emprego. Né? Boa, gostei dessa. É no máximo esse risco que você está correndo, né? E eu também tenho uma característica, né, assim, de ser curiosa, arrojada, a coragem ela foi se manifestando no caminho, porque depois que você, como diz o ditado, quem está na chuva tem que se molhar, entendeu? Aí a coragem vai vindo, e pô, quando você vê, vai, né? É que depois que a gente começa, a gente vai encarando, enxergando, enfrentando os desafios e fala, ou eu vou parar, desistir e abandonar tudo, ou eu vou realmente encarar e seguir, né? Não existe. Não existiu para mim. Obviamente, eu tive no começo momentos de dificuldade e faz parte, né? E ainda hoje nós temos, mas assim, é uma outra característica da minha personalidade, eu sou determinada. Eu não desisto. Eu sou assim também. Não é na questão de teimosia, não, sabe? É na questão de saber exatamente o que é que eu quero e que eu vou chegar. Sim, tá? Isso é importante. Então, essa perseverança, essa determinação também. Então, sim, ter controle, ter algo que fosse meu, ter algo que eu pudesse me expressar e que eu pudesse, de fato, colaborar. Tá? Porque também sempre entendi eu tenho essa característica um pouco altruísta ou meio altruísta, de que na verdade a gente vem ao mundo, quando você cresce, quando você evolui, para quê? Para os outros, para você dividir dons, talentos, para levar melhoria de vida e etc e tal para outros. E a gente que é da área da saúde, querendo ou não, já tem um pouco disso dentro da gente, com certeza, né? Quando a gente foi estudar alguma formação, a Rô fez nutrição, eu fiz medicina, a gente tem isso dentro da gente, sim, né? Esse âmbito de quero ajudar, quero contribuir com as pessoas. Mas eu gosto muito de falar para os mentorados, achei interessantíssimo isso que você falou do risco. Que eu falo, ou você assume o risco, ou você vai trabalhar para quem assume o risco. Exatamente. Né? Então eu acho que a gente que tem esse ímpeto de empreender, claro, a gente vai ter que assumir muitos riscos. Sim. Mas os ganhos, a possibilidade de ganho é infinito, o céu é o limite. São infinitos, né? Exatamente. E tem outra coisa também. Quando eu escolhi ser docente, era aquela ideia de multiplicar. Né? Que é uma coisa também muito interessante, porque quando você está sozinho, solitário, você faz aquilo que você está fazendo. E eu achava que sendo docente, formando pessoas, ao invés de eu apenas fazer, a cada ano eu teria mais 40 pessoas, mais 50 no mercado fazendo. Eu teria uma escala. Você está multiplicando o seu conhecimento. Multiplicando, exatamente. E aí eu me dei conta que, na verdade, sim, era uma escala, mas que essa escala poderia ser muito maior. E que eu poderia chegar direto às pessoas, aos pacientes, né, as famílias, numa escala que eu sequer tinha imaginado. Eu descobri isso no caminho, tá? A gente vai descobrindo muita coisa no caminho, né? Eu também descobri muito, assim, meu caminho empreendendo, ele começou pela vontade mesmo de empreender, de ter um negócio, mas eu não tinha conhecimento nenhum, então eu apanhei bastante, posso dizer assim. Sim. E aprendi muito no caminho. E com certeza isso transforma tudo, né? E eu gosto muito de falar assim para os médicos, para os nossos mentorados.
A gente tanto tem um potencial de ganho que não tem limite quando a gente empreende, mas o nosso potencial de impactar pessoas, de transformar vidas, ele é muito maior. Quando a gente é apenas médico, eu tenho limites de horas que eu consigo trabalhar, então de pacientes e pessoas que eu consigo transformar e impactar. Isso. Quando eu empreendo, é o que você disse de multiplicar o conhecimento. A gente consegue multiplicar o conhecimento através da estratégia que você tem, do seu modelo de negócio, você pode ampliar muito mais a sua forma de impactar e de transformar mais pessoas. Então, eu acho que a gente ajuda de diversas formas. Os nossos funcionários, a nossa equipe, então a gente transforma a vida deles, da família deles. Né? Transforma o redor, transforma a vida dos clientes, né? A própria sociedade, porque nós vamos pagar imposto, nós vamos ter uma responsabilidade social importantíssima, né? No sentido de fazer a roda girar, né? Exatamente. Então, assim, é ganho, ganho, ganho. Dá trabalho? Sim. Mas tudo dá trabalho, mas né? Tudo na vida é trabalho. Sim, tudo né? é trabalho. Tudo na vida é trabalho. Então, para mim, assume vale a o pena. Risco que o bônus ele é muito maior. Na verdade, assume o risco, assume o protagonismo. Com certeza. E, Rô, qual a habilidade que você acha que foi mais essencial para o seu crescimento? Enquanto empresária mesmo. Enquanto empresária, a técnica eu tinha, né? A técnica em termos de nutrição, do conhecimento, da questão clínica e tudo mais, né? Mas eu acho que essa flexibilidade, essa curiosidade, tá? E também o relacionamento interpessoal. Obviamente que ele não era o que é hoje, obviamente que ele melhorou no processo, mas eu tinha uma vontade, por ser curiosa, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, embora eu seja quieta. Normalmente eu fico quieta, eu observo, né? Se me perguntarem, eu me coloco, tá? Mas esse processo de estar com o outro, para mim, sempre foi uma coisa gostosa, né? E eu acredito que essa questão da curiosidade, de gostar de pessoas, tá? E automática, porque quando você gosta de algo, aquele desafio é mais prazeroso, né? E tem que ser, né? Os desafios têm que ser prazerosos, né? Porque vai ter coisinha chata no meio, né? Mas de repente tem um financeiro ali que você não gosta muito. Mas a vida é assim, a gente não faz só o que gosta. Exatamente. Na hora que você faz a sua formação, quando você está estudando na faculdade de medicina, de nutrição, a gente não faz só as matérias que a gente gosta. Faz tudo. Em tudo na nossa vida, a gente faz o que gosta, o que precisa ser feito, pra gente ter o resultado que a gente... E quanto mais adulto e quanto mais responsabilidades, mais a gente faz o que precisa ser feito. Mais a gente faz o que e a gente agradece muito quando a gente ainda faz o que gosta. Exatamente, com certeza. Bom. E eu acho que a gente não pode deixar de falar de vendas, eu acho que isso, para quem empreende, é um pilar fundamental. Sim. Eu conheço de perto parte da sua empresa, do seu negócio, já tive um contato próximo com sua equipe de vendas também, admiro bastante a forma como eles atendem o atendimento, a qualidade do atendimento e o processo de vendas também que eles seguem. Como que você aprendeu a vender, assim, na sua história de empresária ao longo da vida, como que surgiu venda, se foi algo natural ou se foi algo que você teve que desenvolver e buscar conhecimento? Aí eu tive que desenvolver e eu tive que me libertar de crenças limitantes, né? Porque para aquela época, venda não era algo assim, nossa, mas você vai vender, né? Quando na verdade a gente vende o tempo todo. Eu vendia quando eu era professora, eu vendia o meu conhecimento, quando eu trabalhava em outra coisa eu também estava vendendo, né? Então foi um desmistificar, né? Essa questão, para mim, essa crença limitante num primeiro momento, porque daí eu comecei tipo assim, não, eu vou com a técnica, mas e aí? A técnica você tem que vender também, né? Sim. E aí eu tive que me
esforçar, obviamente, me preparar, tive que, no processo, me desenvolver na área, né? E é muito interessante, porque você acha que você não sabe, e ninguém sabe tudo, mas aí, de repente, você vai se desenvolver, você fala, nossa, eu fazia sem noção, Sim. Eu fazia sem saber. Sem saber. Entendeu? Eu sabia sem saber que o que eu fazia era isso, mas eu já fazia parte do meu ser. Então foi um processo muito, muito interessante, muito libertador. Eu falo muito isso para os nossos médicos e mentorados, que na verdade todo médico vende o Com tempo certeza, todo profissional vende a hora de trabalho Sim. dele, seja num plantão, seja numa consulta, seja numa cirurgia. Exatamente. Ele vende quando ele faz uma receita para o paciente na farmácia comprar, ele vende. Só quem está ganhando é a farmácia, a indústria Sim. farmacêutica, mas ele vendeu, ele fez uma venda. A venda, ela, na grande maioria das vezes, ela é uma conexão com a outra pessoa, onde você passa para ela uma sugestão, uma proposta, uma ideia e ela aceita ou não. Exatamente. Então, se você fala para o paciente, o seu problema é esse e a solução é você fazer isso, fazer esse tratamento, tomar esse medicamento, o que quer que seja a sua conduta para ele, se ele aceita, ele comprou a sua ideia. E aquele paciente que não segue a recomendação é porque você não foi um bom vendedor. Você não foi um bom vendedor. Tem muito paciente rebelde. Eu já cansei de atender paciente na clínica, no consultório, que fala, eu fui no médico, ele me deu a receita, eu rasguei a receita quando saí de lá. Por quê? Porque não teve conexão. Quantos pacientes reclamam? Eu espero que hoje isso aconteça menos, mas quando eu comecei na medicina, eu ouvia muito isso. O médico nem olhou na minha cara, só ficou lá digitando no computador e me passou o tratamento, nem olhou no meu olho. E como ele sabe o que eu tenho, ele nem conversou comigo, eu só falei uma queixa, ele já me passou lá o que eu tenho. A pessoa quantas vezes sai e rasga a receita? Por quê? O médico não vendeu ali para... não teve uma conexão. Exatamente. Então são vários aspectos que a gente vai depois descobrindo que tem técnica para vendas, né? Exatamente. E a conexão é o principal com o cliente, né? Entender o cliente... e que o cliente perceba que você está lá como um facilitador. Exatamente. Tá? Né? Que é quando a pessoa compra, porque ela quis comprar, você consegue fazer a pessoa tomar a decisão de compra sozinha, ela escolhe. Ela escolhe, exatamente. Mas houve um facilitador, porque na verdade o que é a escolha, né? Para você escolher algo, quanto mais informação, quanto mais detalhe, quanto mais aquilo faz sentido para a sua vida e para o seu momento, melhores escolhas você vai fazer, né? O duro é escolher quando você não tem noção de nada. Então, eu penso que o profissional, ele vem para entender qual é a noção ou quais são os fatores que aquele cliente precisa para poder fazer a escolha, né? Para ajudar ele na tomada de decisão. Ele é um facilitador na tomada de decisão, e que é uma tomada de decisão e a vida é dele, né? Eu sempre brinquei, né, que a gente tem que querer, mas a gente não pode querer mais que o outro. Exatamente. A gente precisa ajudar o outro a querer, porque se você quer mais que o outro, não vai dar certo. Não vai dar certo, sim. Eu sempre falo para o paciente, é só ele que pode tomar a decisão dele. E também falo para os médicos, para o mentorado, você quer resultados diferentes no seu negócio, na sua clínica, mas é só você que pode tomar essa decisão. Exatamente. E na grande maioria das vezes, é o que você estava falando, tudo é sobre pessoas, é sobre comportamento humano. E o medo, ele impede a maioria das pessoas de tomar decisão. Exatamente. É o medo se vai dar certo, é o medo e se, é o medo do eu não sei, é o medo da falta de conhecimento. A hora que começa aí, se, às vezes é melhor, não, é mais cômodo eu ficar como tá. Como tá não tá tão bom, mas como tá eu conheço. E o medo é isso, o medo é como sempre... tá, eu conheço. Não, eu gosto de dizer que a gente é um universo de infinitas possibilidades. Eu digo a gente, cada ser, né? Porque a gente foi criado para ser infinito. Quem limita e fecha portas e janelas somos nós mesmos, né? Mas que a gente tem que ser como um universo. E o universo não está pronto, ele está em expansão. Por que eu não posso me expandir? Por que você não pode se expandir? Por que eu não posso colaborar para que o outro enxergue que ele também pode expandir?
né? Então, assim, é muito legal. E é isso, escolhas, decisões. E eu sempre preferi me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Exato. Agora, se você perguntar, você tem arrependimentos na vida? Não. Tudo deu certo? Não, Não. Lógico que não. Mas não me arrependo, porque eu fiz. Quando a gente faz e não dá certo, a gente aprende. Que aí entra de novo na sua frase, crescer e evoluir. Entendeu? Tudo foi perfeito? Não existe perfeição. Existem caminhos que vão chegar lá de maneira mais simples, outros que não vão, mas aí você vê o que você pode mudar, né? Qual é a estratégia que você muda, porque o lugar que você quer chegar é o mesmo. Então, assim, isso para mim é muito gostoso, esse desafio de saber que a gente pode expandir, que a gente pode crescer. E que só depende da gente. É claro que você tem que enredar pessoas, né? Que também você tem que vender o seu sonho. Então, acho que a primeira coisa, você tem que ter a coragem e decidir. Eu quero fazer diferente, eu quero empreender, eu vou correr esse risco, eu sei exatamente aonde eu quero chegar. E aí você vende o seu sonho para pessoas que vão compartilhar essa jornada com você. E hoje, Letícia, eu vejo uma coisa muito maravilhosa que eu não tive na minha época, né? É a questão das mentorias, né? A gente chegou num nível de conhecimento e de competência e de empreendedorismo que as mentorias resolvem. Na minha época, eu fazia cursos de especialização para me aprofundar, seja em vendas, seja em financeiro, seja em gestão. Eu falava, meu Deus, e aí, assim, é que o conhecimento naquele momento, ele não era tão rápido quanto hoje. Exato. Agora, hoje, se você vai depender de um curso de especialização, a hora que você termina, já está vencido. Tudo diferente, né? Já venceu. A maioria das coisas já não é mais daquele jeito, já tem outras possibilidades. Perfeito. É interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu realmente tenho essa visão hoje da mentoria. Porque muitas vezes, até os próprios médicos, né? Eu acho que hoje muitos médicos já reconhecem, pelo menos esse primeiro passo, eu reconheço que eu preciso buscar conhecimento que eu não tive na faculdade. Eu não tive conhecimento de vendas, de gestão, de marketing, de como escalar meu negócio, de modelo de negócio. Não teve mesmo. Então eu preciso adquirir esse conhecimento, mas muitas vezes, às vezes ele faz um curso de fim de semana de vendas, aí daí um tempo faz um curso de marketing, e eu vejo que as coisas ficam muito isoladas e soltas, e eu sempre um Frankenstein ali que não se conecta. E sabe o que mais? Eu falo isso também, às vezes o médico fica assim, mas uma mentoria, para que uma mentoria? Para que algo que eu vou me comprometer ali de sempre ter o meu mentor me direcionando, me orientando? A pessoa, ela faz o curso, naquele fim de semana do curso, ela é movida por toda aquela energia, aquele engajamento, né? Ela acredita nela mesma, que eu acho que o primeiro passo é acreditar na gente mesmo sempre. E aí ela volta segunda, terça-feira para a clínica, para o consultório, para a rotina. Engolida na rotina. É engolida na rotina e na operação. E aí vão dois caminhos. Ou ela não coloca nada em prática do que ela aprendeu no curso. Sim. Ou ela coloca e a primeira coisa que ela testa dá errado, porque as coisas dão errado. Coisas dão errado. E ela não tem alguém para direcionar. Exatamente. Para ouvir, para recalcular. Trocar ideia, para falar, olha, você deixou de fazer isso, ou você pode recalcular ali. Recalcular a rota, exatamente. Recalcular a rota. Porque não tem uma fórmula, uma bala de prata, uma fórmula única que todo Se tivesse, tava fácil. Tava maravilhoso. Tava fácil. Né? Que todo mundo poderia dar Ctrl-C, Ctrl-V que ia dar certo. Não é assim. Mas tem muitos conhecimentos e principalmente técnica que a gente consegue implementar. Deu certo, ajusta, daqui a pouco dá. Deu errado, ajusta, daqui a pouco dá certo. Com certeza. Mas é uma constância, eu acho que é o grande desafio de quem empreende e busca conhecimento nessa área também. Isso. É a constância.
Com certeza. Porque você aprende ali... A constância é fundamental. Exato. Eu chamo de consistência, né? Porque para nutricionista, a consistência da dieta. Você tem que ter consistência, porque é o que você falou. Faz um curso, vem lotado com a cabeça em ebulição, engolido na rotina. Ou não tenta, ou tenta e dá errado. E aí já fala assim, não é para mim. Exato, aí desanima, desiste. Desanima e desiste antes da hora. Eu falo, nem sentiu o cheiro do mar e já está desanimado e deixando para lá, né? E eu acho que a mentoria também, ela respeita a sua identidade, né? Se você tiver aquele mentor que sim, que tem toda uma bagagem, né? Em tudo isso que você falou, mas que é aquilo que se conecta com você, ele entende você, ele entende qual é o seu propósito. É a mesma coisa com o paciente, né? Então é algo personalizado. Um curso, ele vai te dar no máximo uma receita de bolo. Meus bolos nunca dão certo. E até na receita. Os meus dão, a maioria, mas porque eu não sigo a receita ao pé da letra. Eu coloco o meu bedelho ali, mas geralmente dá certo. Mas isso realmente é um ponto bem importante da gente discutir aqui, destacar, porque quando você faz um curso de fim de semana, um curso que tem ali um monte de gente, realmente a informação, o conteúdo, ele é válido. Sim. Mas ele não é direcionado para a sua realidade, para o seu negócio. Quando você tem um mentor, principalmente que faz uma entrega individual, porque hoje tem mentoria de todos os tipos também. Tem mentorias que são mentorias coletivas. Sim. Mas tem a mentoria que vai te fazer uma entrega individual, que vai realmente adequar para o seu momento, para a sua realidade, vai ter a visão sobre o seu negócio, que é fundamental. Se você tem essa possibilidade, é ouro, é a mina. Nós temos, né? Inclusive a gente compartilha uma mentora em comum e... A mentoria, eu acho que o grande diferencial, por exemplo, quando a gente está na faculdade, nós temos mentores, nossos professores são mentores. Só que a gente não pode escolher os mentores que a gente tem na faculdade. Sempre tem aquele com o qual a gente se identifica mais, gosta mais. Exatamente. Mas você vai ter que cursar todas as matérias com todos os professores e eles são nossos mentores. Quando a gente está empreendendo e decide... Eu vou arriscar, eu vou empreender, eu vou, apesar do medo que muitas vezes me paralisa e me faz pensar, quer saber? Vou continuar como eu estou. Eu acho que o resultado do empreendedorismo todo mundo quer. A mudança, o crescimento, a conquista. Às vezes o caminho não. Todo mundo quer, às vezes o caminho não. Mas assim, pelo menos, se você faz a sua tentativa e descobre que não é isso, você teve pelo menos a oportunidade. Eu acho difícil. Até porque a pessoa que já pensa e falar não é isso. Eu acho muito difícil. A pessoa que já pensa, né? Que é uma pergunta que eu sempre faço: o que te motivou a empreender? Eu tenho o porquê eu empreendi, o que me motivou. Sim. Cada um de nós temos. Mas não é todo mundo que tem. Então, se você já tem esse foguinho aí dentro, essa vontade, esse questionamento, é porque você é um empreendedor. Aqui dentro você só tem que lapidar. Se você tem essa chama de que você pode fazer, que você pode transformar, que você pode fazer algo diferente, entendeu? Inovar, né? Que eu falo, não tem que ser uma ideia, né? É uma ação nova. Você pode fazer diferente porque aquilo que você faz te leva naquele lugar. Não adianta achar que do jeito que você vai continuar fazendo a vida toda e vai chegar lá onde o outro tá, que faz diferente. Exatamente. Né? E eu falo muito isso também. A gente costuma admirar os colegas que a gente vê. Tem dois caminhos. Você vai admirar e se inspirar, ou você vai olhar com um certo olhar de inveja, mas que no fundo você gostaria também de estar com aquele crescimento, com aquela evolução profissional. Só faltou a ação. Exato. E quem não faz agora vai olhar para quem fez no agora, daqui a um tempo, já colhendo os frutos, colhendo os resultados. Então tem que tomar decisão. Que é o que para não se arrepender posteriormente. Exato. Que é o que muitas vezes a gente vai ajudar o nosso cliente na tomada de decisão, porque ele quer. Se ele quer, ele precisa de ajuda para entender, para de fato enxergar qual é a dor, o problema, a dificuldade que ele tem
e conseguir entender a nossa solução como a solução ideal para ele, e aí sim ele toma a decisão, ele consegue tomar a decisão. Exatamente. E, Rosângela, vamos lá. Uma pergunta aqui mais para dar uma apimentada. Qual foi o maior erro que você considera ter cometido empreendendo na sua jornada? E o que você aprendeu com esse erro? O maior erro, eu diria que foi em determinado momento, talvez ceder espaço ou até me ausentar um pouco da operação. Interessantíssimo. E aí, porque assim, eu tinha pessoas extremamente habilidosas e tudo mais, e eu continuava decidindo as coisas, mas eu decidi aquilo que me era trazido, né? Mas assim, eu não estava mais inteiramente na operação. Por N motivos ali, né? E isso é uma coisa que, quando eu me dei conta, a empresa já tinha perdido a cara. A cultura. Perdeu a sua energia, assim, a sua cultura. Não vou dizer perdido, mas tinha se distanciado, né? Por quê? Porque já tinha a cara de quem, né? Assumiu isso esse natural, é natural. Isso não é uma crítica a quem assumiu, é uma crítica a mim, né? Que permiti. E aí, assim, que aquilo, em algum momento eu me acomodei, tá? E aí, assim, não, a gente não pode. Ah, não, mas tá indo tudo bem, tá tudo certo, tá. Mas, assim, não deixa perder a característica, a tua cara, né? Isso é importante, né? É claro que você tem que estar o tempo todo à frente. Hoje eu já trabalho de uma outra maneira, né? Eu estou à frente, tenho agora um time, preparando um time para que eu não tenha que estar todos os dias. Se bem que eu amo, né? E eu até botei um prazo lá que eu falo, não, aí eu vou viajar e tal, e eu só vou abrir o computador para ver os resultados e ver de longe, tal. O pessoal brinca, você vai conseguir? Vou, porque eu acho que a vida é de fases. Sim. Mas a gente está num outro momento agora e a cultura já está bem definida. Isso aconteceu numa época que ela ainda não estava definida, e numa época que nem eu mesmo tinha noção do que era essa cultura. Isso, né? Entendeu? Eu não tinha, era algo porque às vezes você vai fazendo as coisas e às vezes você não para pensar, para pôr no papel, né? Aquilo é muito orgânico, vamos chamar assim, né? E foi isso, basicamente foi isso. É um erro de principiante, posso dizer assim, não de principiante do início, do meu primeiro ano empreendendo, não é isso. Mas eu também já cometi esse mesmo erro e sei de muitas pessoas que cometeram, que são hoje pessoas grandes, assim como você no seu negócio, que já cometeram isso em alguns momentos. Algum momento ali. Mas isso geralmente acontece quando tá indo, as coisas estão caminhando bem, você já atingiu um certo sucesso, ou porque a gente tem uma visão equivocada de empreender que acha que eu vou empreender para não precisar trabalhar mais, que também completamente... mas pode acontecer. Pode acontecer, né? Então eu acho que são confusões que muitas vezes a gente faz com o que é empreender. Que, inclusive, você estava falando, antes da gente começar aqui, né, o nosso podcast, a gente estava batendo um papo e a Rosângela falou de uma postagem que eu coloquei esses dias recente, que ela achou bem interessante, que era falando que se a sua clínica, o seu negócio depende de você, o seu consultório, a sua clínica depende de você, você não tem um negócio, você tem um trabalho. E sim, mas a operação, a estrutura, a cultura, a energia, isso sempre vai depender. Sempre vai depender. Em graus maiores ou menores, mas é o que você disse. Se você hoje, o que depende de você para que essa cultura se permaneça, é você olhar os resultados, você estar engajada nos resultados, nas entregas, nas metas. Mas foi um erro interessante, um erro. Por quê? Porque se tem uma coisa que depois disso, hoje principalmente, que me ocupa demais,
É claro que eu quero resultado, é claro, né? Mas assim, a cultura. Sim. Isso, né? Precisa estar sempre muito claro. Sempre isso, muito claro muito a presente. cultura, porque aquilo são pessoas que têm que sonhar com você, porque a gente continua sonhando. Sim. Porque é crescer e evoluir. Você nunca chega. Exato. Você nunca chega. Você fala assim, nós vamos chegar lá, né? Então você tem uma visão até um determinado prazo. A hora que você está chegando lá, ou muitas vezes você chega antes, você já está olhando mais lá para frente. Então é um processo infinito, né? Não tem fim. E aí você precisa levando as pessoas a sonharem com você. E porque os seus colaboradores, eles têm que sonhar com você. Por quê? Porque aí o negócio acontece. E quando o negócio acontece na empresa, acontece para eles realizarem os sonhos deles. Exatamente. E é por isso que as pessoas trabalham. Para realizar sonhos. Sonhar junto, gente, não é sonhar o mesmo sonho. Não. É só sonhar junto. É acreditar que o que a gente está fazendo, o propósito, por que a gente vai todo dia para o lugar que a gente vai, que a gente faz o que a gente faz todos os dias, é para cada um conseguir realizar o seu próprio sonho, ter a sua própria evolução enquanto pessoa, né? Ser cada vez uma pessoa melhor, mais próspera. E tudo, de novo, é sobre pessoas. E a gente consegue crescer sozinho? Sim, até certo ponto, que é igual quem não se arrisca. Vai crescer, vai ser um médico de sucesso, vai trabalhar para outros serviços, mas tem um limite. E quando a gente instala isso, essa cultura do que a gente quer, de onde a gente quer chegar, dos nossos sonhos, e a equipe sonha junto, cada um sonhando o seu próprio sonho, a gente tem até, enquanto empresário, um compromisso muito maior com as outras pessoas. A gente coloca metas, mas muitas vezes aquela meta que a gente coloca no mês não é para conquistar o nosso sonho pessoal. É para que as pessoas possam conquistar os dela, né? Para que elas consigam ganhos maiores para conquistar os dela. E para que elas participem dessa cultura da evolução, né? Do crescimento e do mérito. Perfeito, da meritocracia. Do mérito. Né? O meu sócio, ele fala muito uma frase que é interessante, que eu acho que pode amarrar aí essa história que você contou pra gente do erro, que é o sucesso gera complacência, só os paranoicos sobrevivem. E muitas vezes já tá tudo bem no seu negócio, você tá satisfeito, os resultados estão bons. E aí se você relaxa, se você fala, não precisam tanto mais de mim, não preciso me dedicar mais, e aí as coisas vão desandar de novo. Exatamente. Então a gente não pode descuidar jamais. Não. Como diria o velho ditado, né? Os olhos do dono engorda o gado. E Rô, conta pra gente um pouco mais, agora que queria que você contasse um pouco mais do seu negócio, se quiser falar números, faturamento, o que você quiser contar, mas assim, como que você tomou essa decisão de escalar o seu negócio, para as pessoas que estão aqui assistindo terem uma dimensão aí de tudo que você já construiu e está conquistando? Bom, então, assim, esse negócio começou em 98, no Centro-Oeste Paulista, né, que compreende as cidades principais de Bauru, Marília e Presidente Prudente, tá? Uma distribuidora de produtos nutricionais. À época a gente distribuía uma única marca, até porque não existiam outras marcas no mercado nacional, né? Posteriormente é que elas começaram a chegar, tanto internacionais, como houve um momento que a gente passou até a ter marcas nacionais, e nós começamos em Bauru, pequenos, numa região pequena, né? E fomos ampliando essa região, porque a primeira grande decisão, deixar de ser distribuidor de uma única marca, porque no começo não tinha alternativa, mas a partir do momento que outras marcas surgiram no mercado, é uma decisão, né? Você continua com aquela marca ou você abre para ser multimarcas, sabendo que se você abrir aquele seu parceiro original, ele não aceita, portanto você perde aquele parceiro, tá? Então a gente escalou nessa decisão porque a gente preferiu seguir o quê?
a tendência que estava acontecendo e pensando no cliente. O que você tem que oferecer para o cliente? Opções, certo? Sim. Quando não existiam opções, não tinha nada de errado. A hora que as opções começam a aparecer, por uma questão ética de princípio, você precisa oferecer opções. Então, a escala começou quando nós resolvemos nos tornar multimarcas, tá? Por quê? Porque daí você traz outros parceiros, você pede aquele, né? Mas você traz outros e com outros, aí assim, você não quer ir para tal lugar, vocês não querem tal lugar, não querem tal. E aí você aumenta a sua área de abrangência, porque um distribuidor tem uma área geográfica definida, né? Você aumenta a sua área de abrangência, a sua capilarização, né? Então, nós vendemos produtos nutricionais, na verdade, é nutrição enteral, tá? Suplementos e nutrição parenteral, alguns itens também de parenteral. Então, a gente começou muito com essa veia clínica mesmo. A princípio, nem existia parenteral, sistema fechado, era só enteral, né? E aí, com essa medida, nós fomos crescendo, instalando lojas físicas em diferentes cidades. Hoje a gente ocupa o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas e o Mato Grosso do Sul. Esses estados são nossa área geográfica, né? Então foi dessa maneira que nós crescemos, escalamos, e aí vem a grande questão. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Por quê? Qual é o core da empresa da Humana Alimentar? É ser uma distribuidora, né? Agora, ser uma distribuidora, quando você em algum momento começa a ver o movimento de mercado, ou isso foi bem lá atrás, né? Eu falei, opa, eu tenho um negócio que está se modificando no mercado, né? O mundo está mudando, as coisas estão mudando, né? Eu tenho muitos colaboradores, muitas famílias, e aí você tem essa responsabilidade para com as famílias, mas eu tenho um negócio que eu queria autonomia, né? E eu não tenho autonomia. Por quê? Porque se um distribuidor chegar e falar assim, eu não vou mais vender para você, um distribuidor, um fornecedor, você danou. Mas a lei não permite, Rosângela. Chegou uma hora que a lei fala que não. Mas aí ele bota o preço lá e dá na mesma. Ele não fala, eu não quero vender para você. Ele apenas aumenta o teu preço. E aí, então, eu comecei a me dar conta disso, né? Falei, nossa, na verdade, a gente não tem independência. É um negócio que não depende de tinha outros negócios, independência, né? E é claro que tudo na vida existe a interdependência, mas você tem que ter um mínimo de independência num negócio, né? Foi quando, analisando tudo, me veio, né? E também porque você vai tendo uma expertise muito grande de ficar olhando o portfólio, vendo o que tem no mercado. E como eu já tinha feito mestrado em ciências de alimentos, falei, pronto, nós vamos fazer produto. Nós vamos ter a nossa marca, né? Que é a linha 1. Que é a linha 1. Obviamente que não é do dia para a noite, não é simples assim, né? Entre a ideia e a execução, muita água passou por baixo da ponte, muitas questões, mas essa marca própria veio no final em meados de 2018, né? E realmente aquela que nos permite, continuamos, a Humana Alimentar distribui linha 1, assim como distribui outras marcas, e a linha 1 quem vai trazer a independência para a Humana Alimentar até 2027. Que fantástico! Já está tudo planilhado, etc e tal. Essa é a nossa visão, é a visão de todos os colaboradores. E olha só que visão interessante, vou tirar 2 insights aqui do que a Rosângela acabou de compartilhar com a gente. Um você teve uma visão e um questionamento em cima do seu negócio. Precisa. Que o que pode destruir o meu negócio? Exatamente. Qual negócio eu posso criar que vai destruir o meu próprio negócio? Que é essa visão de entender de mudança de mercado, de movimento,
E que é porque as pessoas às vezes têm muito apego àquilo que ela construiu, que ela fez, ao modelo de negócio dela. E ela morre agarrada. E ela morre agarrada. E se você questiona o seu modelo de negócio, o que você construiu, principalmente no momento certo, você pode ter um negócio ainda muito maior. Olha o que ela acabou de contar aqui pra gente. Provavelmente isso vai superar. E o outro insight que eu gostei muito, esse eu descobri agora, eu ainda não tinha ligado os pontos, mas faz total sentido, que é a sua distribuidora. Você já tem toda uma rede de distribuição de suplementos, distribuir e vender a sua marca própria. Por que não? Você já tinha Eu não quero matar assim. a Humana Alimentar. Ela vem para trazer a independência da Humana Alimentar, né? Então, é bem isso que você colocou. O que pode destruir o seu negócio? A gente tem que estar o tempo inteiro, porque se tem uma certeza na vida e cada vez essa certeza é mais urgente, é a da mudança. Exato. Eu peguei diferentes fases, né? Mas sempre peguei mudanças, só que a coisa foi acelerando, as mudanças foram acelerando, né? E a gente, quando você empreende, é aquilo, você tá sempre olhando, não, o que eu posso fazer além, diferente, né? Para quê? Você vai conseguir a perenidade, né? Tudo na vida morre. É passageiro, é temporário. É temporário, mas não precisa morrer amanhã. Assim como a gente se cuida, não é? Para a longevidade, o que eu espero? A longevidade da Humana Alimentar. Então, a minha visão é sempre investir na longevidade da empresa. Por quê? Por causa dos colaboradores, por causa da responsabilidade que a gente assume, o risco, né? Que a gente assume por causa do risco, você assume e etc. risco e esse risco vem então com você precisa cuidar, você precisa buscar a longevidade. A linha 1 vem nessa resposta. E olha, a linha 1 está com 6 anos e até hoje nós somos o único distribuidor no Brasil que tem uma marca própria. Olha Ninguém mais. Tá vendo? Tá? Ninguém então, mais. Das distribuidoras todas, vocês foram os únicos que fizeram esse questionamento, ou pelo menos não só fizeram, mas distribuidoras no ramo da nutrição. Isso, né? Tá? Que olharam para esse ponto, para esse aspecto, questionaram e construíram em um novo modelo de negócio. Porque se você for olhar, por exemplo, as grandes redes de farmácia vêm com marca própria, as coisas começaram nos supermercados, né, trazendo as marcas próprias, né? Então, esse movimento de marca própria é um movimento que vem lá de fora, né? E que entrou mais cedo no Brasil via supermercados e tal. Perfeitamente. E é um movimento que vai cada vez mais escalar. A visão que vocês tiveram, né? É o quê? Uns 10, 8 anos atrás? É o que eu digo. Tudo na vida tem oportunidade e tempo certo. Eu acho que na vida a gente tem que ser atento. E eu busco e trago de novo curioso, né? Porque é aquilo, se eu tivesse ali, não toma nem aí, já tá tudo indo bem hoje, né? Ou tava tudo indo bem na época, será que vai estar daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, se não fosse isso, essa questão de estar atento ao que está acontecendo e essa curiosidade de querer fazer mais, talvez a gente não tivesse, mas aquele era o tempo certo, então esteja atento na vida, né? Porque coisas, você vai vendo coisas, eu sou muito assim. A curiosidade de questionar, de se inquietar, de buscar mais conhecimento. Inquietação é a palavra. Eu acho que um empreendedor é inquieto, no bom sentido. Precisa ser, né? Precisa ser. Precisa ser. Acomodado não casa. Empreendedor e acomodação... Zona de conforto é zero. Exatamente. Zero zona de conforto. E, Rô, se você tivesse que recomeçar do zero amanhã, sem contatos, sem dinheiro, o que você faria primeiro? Amanhã, hoje mesmo, nessa época. Agora. Nessa época. Exato, você tem que recomeçar, deu tudo errado, não tem dinheiro, não tem contatos. Por onde você começaria? O que você faria primeiro? Olha, como eu trabalho com produtos, né, e é o que eu sei trabalhar, seria em produto, tá?
seria o mais fácil para mim, o mais simples para mim. Mas eu iria muito para o digital, para o online, tá? Venda de produto online. Tá? É uma onda que não vai acabar, né? Assim, a gente como na era do conhecimento e da informação, exato, né? Assim como na medicina, até as consultas hoje, né? Quantas coisas você não pode, né? Que antes você sequer imaginava, né? Então eu começaria por algo bem mais simples, com muito pouco, eu não tenho dinheiro, mas assim, um produto eu teria e eu iria pro online. Seria vendendo de forma digital. Vendendo de forma digital. Escalaria rapidamente, tá? E em algum momento eu voltaria com alguma coisa física, porque... Ou então eu tentaria, porque eu acho que o físico, esse contato é muito importante, tá? Mas de que maneira você supriria no online? Legal, muito interessante. Tá. E agora, a gente está se aproximando do encerramento da nossa conversa, do nosso papo. Nossa, já? Passa rápido, né? Tão gostoso. Rápido, é muito bom, é muito bom. E eu trago 2 perguntas aqui de fechamento. E a primeira delas, que é uma tradição nossa aqui, a primeira delas é: qual foi a maior mentira que te contaram sobre sucesso e que você só descobriu depois de muito tempo? Sucesso? Eu acho que a maior mentira sobre o sucesso é que o sucesso ele depende de berço, de família, de tradição, sabe? Como eu sou antiga, eu sou dessa época, né? Que na verdade era como se você não tivesse acesso, era uma falta de acesso. O sucesso estava reservado para aqueles que já nasciam em boas famílias, né? Em famílias tradicionais que já tinham dinheiro e etc e tal. Eles estavam fadados ao sucesso e os demais, né? A correr atrás e talvez não chegar lá. Isso eu estou dizendo para minha época lá no início, né? Hoje não saberia dizer sobre o sucesso. Talvez hoje eu acho que o sucesso é muito possível, né? Agora, uma grande mentira também seria você imaginar que você vai conseguir o sucesso sem esforço, sem aplicação, sem suar mesmo, sabe? Sem usar tic-teco, todos os neurônios, sem uma visão mais abrangente. Sem se arriscar, sem dar errado, sem frio na barriga, sem descabelar de vez em quando. E aí que tá, eu não gosto de montanha-russa, minha montanha-russa é essa. Adrenalina, e aí depois vem, né? Aí vem a ocitocina. E relaxa, e depois a adrenalina de novo. Vem a adrenalina de novo, e assim a vida vai. E é uma delícia. É uma delícia. E é uma delícia. E o sucesso é possível, basta você querer. A questão também é o que você considera sucesso. Uma questão de mentalidade, então, que foi incutindo, às vezes até de uma forma não intencional, mas que as pessoas iam acreditando nisso como verdade, passando isso de geração em geração, e foi uma mentalidade que durante muito tempo te passaram e parecia ser verdade, depois você viu que era uma mentira. E que sim, a minha mãe, ela quebrava isso quando ela dizia: estuda minha filha, estuda minha filha. Então, assim, isso me marcou muito quando eu era criança, sabe? Então, eu acho que era a minha mãe, talvez, ou Deus iluminando a minha mãe, no sentido de falar assim: fica na cabeça dela, porque assim, não é assim não, ela pode. É só estudar e querer, e deixar o horizonte se abrir e ter essa curiosidade, né? Então, o sucesso é possível. O que você considera sucesso? Eu acho que é isso, né? É um termo que dá margem à discussão. De repente, o sucesso pode ser numa família que nunca ninguém estudou, um filho se formar médico.
é um grande sucesso. É verdade ou não é? Né? O que é o sucesso? O sucesso é você ser bem-sucedido, é você ter dinheiro, ou o sucesso é você contribuir? Claro que o dinheiro é sempre consequência, né? Porque afinal de contas... E quem fala que não quer... Quem fala que não quer tá fora desse né? mundo, está sendo hipócrita, né? Então, o dinheiro é consequência, né? Agora, é o dinheiro pelo dinheiro ou é o dinheiro que vem como consequência de um propósito e de ações ali responsáveis, né? E tudo mais, né? Então, eu também acho que sucesso é muito particular e pessoal. Sim, tá? Para mim, e a minha resposta foi dentro do meu particular, óbvio. Para mim, tá? O sucesso para mim, Letícia, é conquistar cada vez mais aquilo que me desafia. Eu concordo com você. E por aí, isso que a minha frase é crescer e evoluir. Sempre que eu conquisto, eu fico muito, muito feliz. Para mim é um sucesso, fico muito satisfeita. Quando você resolve alguma coisa. Quando eu resolvo, quando eu me sinto preparada, capaz. Isso é sucesso. E aí eu vou de sucesso em sucesso, conquistando novos sucessos. Concordo plenamente. E a última, são sempre 2 perguntas para a gente fechar. Se você tivesse 30 segundos para dar um conselho para um médico empreendedor, qual seria esse conselho? Se você quiser virar para lá, para a câmera. Um conselho para um médico empreendedor: muitas expectativas são depositadas no médico. Talvez até demais, talvez demasiadas, né? O poder da vida e da morte, né? Da cura e tudo mais. Mas o conselho que eu daria era: saiba exatamente quem é você, se conheça, o que você deseja para a sua vida, né? Quantas pessoas ali você quer atingir e se arrisque, né? Se você fez um curso de medicina e você terminou um curso de medicina, você passou por enormes desafios. Primeiro, entrar na faculdade. Depois, sair da faculdade. Né? Com certeza, não é só entrar, né? Fazer uma residência, assim, quantos desafios você já não passou, quantas situações você já não viveu, quantas experiências ali não marcaram a sua vida, né? Quantas vidas ali você já não acolheu, não viu o sofrimento ou tirou o sofrimento. Então, assim, se conheça, saiba o que você quer, não tenha medo, porque você é um vencedor. Agora, qual é a batalha que você quer vencer? Descubra qual é a batalha. Se, de repente, a sua batalha é isso: eu vou todo dia para o meu consultório, espero o paciente chegar, vendo para ele todas as informações e espero que ele vá aderir a elas e para mim está tudo bem, ok. Se a sua batalha, não, eu quero alcançar mais vidas, eu quero, até porque, né, médico, e eu falo de cadeira porque meu marido é médico, se não trabalha não ganha. É verdade ou não é? Com certeza. Né? A não ser que ele seja assalariado, né? Aí ele vai ter direito a férias, vai ter que trabalhar de alguma forma, né? Mas assim, você vai ter energia para trabalhar até quando? Que é outra coisa que a gente tem que se preparar e se perguntar, né? Até quando você quer trabalhar e você quer chegar lá na hora que você fala: nossa, eu já queria estar descansando, eu queria estar viajando, e ainda tudo dependendo de você tendo que trabalhar? Não sei. Mas assim, se arrisque, faça aquilo que o teu coração mandar, mas continue se desenvolvendo, continue crescendo, continue evoluindo, porque você pode, você com certeza tem coragem para ter trilhado o caminho que trilhou. Isso aí, muito obrigada, Rô, pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse episódio. Eu vou encerrar então com um recado para você, médico, com isso que a Rosângela trouxe aqui pra gente no final de encerramento, que é uma frase recente, inclusive, que eu postei. Se na sua clínica, no seu consultório, depende de você
atender o tempo todo, então você tem um trabalho e não um negócio. Reflita bastante nisso, continue acompanhando aqui os nossos episódios e tome a melhor decisão para você, mas não deixe o medo te paralisar de chegar aonde você pode chegar e de alcançar o seu melhor potencial. Seja infinito, um universo. Isso aí. Muito obrigada, gente.